Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, evolução moral, reforma íntima, principalmente pautado na doutrina espírita, mas não se apegando somente a ela. De vez em quando passeamos por outras doutrinas filosóficas espiritualistas que também trazem esse conteúdo moral, ensina sobre as leis divinas, cada religião fala sobre, tem um determinado enfoque, mas Deus é Deus para todas as religiões, e a verdade ela está espalhada em todas as doutrinas. Então a ideia aqui é estudar, é se aprofundar, é ter conteúdo edificante. E para eu ter esse compromisso de estudar todos os dias, eu venho aqui, compartilho com vocês, eu gravo, mas eu quero deixar bem claro que eu nunca sou aquela que é a dona da última palavra. Eu estou aqui como estudante, como aprendiz. Eu deixo aqui as minhas impressões, a minha opinião. Não significa que assim o que pode ser verdade para mim não pode ser, não pode bater como verdade para quem está assistindo. E está tudo certo. A gente tem que ouvir aquilo que fala para o nosso coração. E aí, gostaria que vocês deixassem seus comentários para que a gente aprendesse e crescesse juntos, para que a gente fosse trocando figurinha e cada um compartilhando as suas experiências, as suas impressões, o seu entendimento, para que a gente possa construir uma rede de saber mais abrangente, que inclua a todos. E gostoso é estar estudando sobre isso, é falar sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, nos enxergar além desse corpo material, além dessa vida material, dessa loucura do dia a dia que a gente tem só pela sobrevivência. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, sobrevivendo um dia de cada vez, crescer, nascer, crescer, trabalhar, reproduzir, envelhecer e morrer. A gente veio aqui, a gente existe somente para batalhar pela nossa existência, um dia de cada vez? Não, tem um propósito para a gente estar aqui. Evoluir moralmente, evoluir intelectualmente, servindo ao próximo, melhorando a nós mesmos. E essa passagem aqui, essa vida, ela é só um hiato, um período curto de tempo diante da eternidade inteira. Nós somos seres imortais, não somos eternos porque a gente teve início. Eterno só Deus, que não tem início nem fim. Difícil entender algo que não tem começo, né? Mas nós tivemos início, nós fomos criados por Deus, mas somos seres imortais. E um dia todos nós chegaremos à perfeição. Ainda estamos longe, por isso é necessário estudar e se aperfeiçoar e dar um passo de cada vez e aproveitar todos os instantes aqui nessa existência para que a gente possa melhorar e galgar um passo de cada vez rumo a uma versão melhorada de nós mesmos. Aqui a gente estuda a teoria, mas o mais importante é colocar em prática, para que a nossa vida seja o evangelho que as outras pessoas leiam, para que o evangelho não seja um texto de um livro antigo, mas que seja uma obra viva, feita por nós e através de nós. Então, hoje eu vou ler o texto do livro Fonte Viva, do Chico, psicografada pelo Chico, escrita pelo Emmanuel, a lição 140, após Jesus. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. A Bíblia, você pega uma frase da Bíblia e dá uma reflexão gigantesca, né? É um livro de muita interpretação. Eu preciso de ajuda para entender a Bíblia. Algumas coisas não. O exemplo de Jesus, para mim, ele não deixa dúvida. Mas as parábolas, os trechos. Mas a Bíblia é um livro fantástico. Não é à toa que é o livro mais vendido de toda a história da humanidade. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme, no dia da crucificação. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas,
os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Ali estava todo tipo de sorte, tanto os seguidores quanto os perseguidores de Cristo. E para começar, Pedro negou Jesus 3 vezes naquele fatídico dia, né? Todo mundo se omitiu. Engraçado que era uma sociedade puramente machista, aquela sociedade judaica da época. Os homens não se misturavam com as mulheres, mas no dia da crucificação eram 7 mulheres e somente um homem, somente Pedro, que estava lá no meio, o resto todo mundo se escondeu. Eu acho que é Pedro, aquele que virou e falou para Maria, que agora virou e falou que agora ele era o filho dela, né? Eu tenho quase certeza que é Pedro. Se não for, me desculpem, me perdoem, deixem aí nos comentários, mas eu tenho quase certeza. Eu sei que eram 7 mulheres, eram Madalena, Maria, Mãe de Deus, Abigail. O número de mulheres que estavam lá, que não negaram Jesus, era muito superior aos discípulos homens de Cristo. As mulheres na sua brandura, na sua meiguice, nessa atitude não combativa que nós temos, nós somos mais corajosas. A gente, na hora que a situação pede, a gente não se omite, a gente não foge, a gente está presente. Nós temos mais essa presença de espírito. É claro que existem muitos homens também, mas de um modo geral, a mulher ela não tem essa atitude combativa, mas ela os cachorros latindo, me perdoe. Ela não tem essa atitude combativa, mas ela não se omite de forma alguma. Parece que a mulher tem um chip que é preparado para agir na hora necessária. Só um adendo, só um comentário. Então, vamos lá. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, a cruz, embora constrangidamente, e seguiu carregando-a após Jesus. Era um estrangeiro. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Se a gente procura viver o Evangelho, a gente vai ser chamada a dar o testemunho. E não adianta ter só palavras bonitas no coração. Os nossos atos têm que ser santificantes. A nossa vida tem que dar o testemunho do Evangelho, do amor a Cristo, amor a Deus. Não é só no desafio, claro que não. Viver o Evangelho também pode ter muita surpresa boa, pode ter muita recompensa. Mas por hora a gente ainda está colhendo aquilo que a gente plantou. Nós somos ainda muito primitivos, nós somos crianças espirituais. A gente ainda tem muitos débitos, muitos karmas dessa vida e de vidas passadas. A gente ainda é muito orgulhoso, muito vaidoso, é muito egoísta, a gente é muito materialista. E a partir do momento que a gente se propõe a viver com o Evangelho, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é se reajustar com a lei divina. E aí vem esse chamado para o testemunho. Mas nem sempre significa que, vou viver o Evangelho, então minha vida vai ser de dor e sofrimento. Jamais, jamais. Tem muitos espíritos que já cumpriram, já pagaram várias das suas dívidas. Você vê essas crianças que nascem hoje, elas já reencarnaram mais vezes do que nós. Elas são espíritos mais antigos, com mais sabedoria. Talvez, quem sabe, tem muito menos dívida do que a gente. Então, não é porque vai viver o Evangelho, vai viver uma vida de dor e sofrimento, mas a partir do momento que a gente aceita viver o Evangelho, a primeira coisa que a gente se propõe a fazer é um reajuste com a lei divina, para que a gente possa estar alinhado com esses valores de Deus, esses valores espirituais. Daí, a gente não negar a nossa cruz. Então, o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, o caminho solitário. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem.
Pois é um caminho solitário, as pessoas não compreendem, julgam. É muito mais fácil você ser cooptado por essa uma vida mais fácil, essa vida onde a gente se perde e vai em busca de atalhos, de resultados imediatos. A construção para a gente viver o Evangelho é para a vida eterna. Talvez os resultados dessa obra que a gente esteja construindo nessa vida não seja para a gente colher nessa vida, mas para além da vida. Tem pessoas que vêm com expiações, que é a vida inteira passando pela dificuldade. Mas por quê? Porque causaram dor ou não souberam valorizar coisas essenciais em vidas passadas. Mas de acordo com a sua conduta também pode ter um reajuste da sua dívida, da maneira como vai pagar. Tudo depende de como a gente está se comportando aqui na Terra. Mas muitas vezes o caminho é solitário, incompreendido. A pessoa vai estar renunciando às coisas da matéria para viver as coisas de Deus. Cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto você será dado por acréscimo. Frase de Jesus. Então, quando as pessoas começam a viver primeiro a realidade espiritual, automaticamente ela renuncia de si mesma muitas coisas materiais. Não que abre mão da vida material de forma alguma. Nós vivemos na matéria, as coisas materiais são necessárias, mas a gente aprende a valorizar primeiro as coisas de Deus, para depois valorizar as coisas materiais. Exigir-te é um espetáculo de humildade, que para muita gente chega, acredita ser uma humilhação, mas não é humildade, não se ligar tanto para a opinião dos outros. E resistência. Tem que ter muita resistência. Resiliência. Resiliência é a capacidade que a pessoa tem de voltar ao seu estado natural depois de um choque, um abalo. A pessoa está no seu estado natural. Aí acontece algum fato, a pessoa fica para baixo, fica triste, fica agitada, fica nervosa. A resiliência é essa capacidade dela se reequilibrar e voltar ao seu estado natural, sozinha. Heroísmo e lealdade ao bem, lealdade a Deus, amor ao próximo. Quem coloca como centro da própria vida, quando a gente coloca os nossos interesses pessoais acima dos interesses de Deus, nós não estamos sendo leais a Deus, ao bem. É claro que a gente tem que pensar também no que é bom para nós, mas quantas pessoas não prejudicam outras ou fazem coisas inadequadas com essa retórica, com essa desculpa de estar defendendo seu interesse pessoal, que se a pessoa não defender por si mesmo, ninguém o fará, Deus fará. Se tem uma coisa que eu já vi muito nessa vida, o tanto que Deus é fiel, Deus não desampara. É porque às vezes o recurso que Ele manda não vem da onde que a gente imagina, mas Deus não desampara jamais. Ele é fiel a nós. A gente é que tem que aprender a ser fiel a Ele, fiel ao bem. E aceitar os desígnios dEle, né? Às vezes o que Ele quer para nós não é aquilo que a gente gostaria, mas Deus sabe o que faz. A nossa fé ainda é muito vacilante. Nós temos fé quando tudo acontece do jeito como a gente gostaria, como a gente projeta a nossa vida. Quando nós somos contrariados e as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, e a gente começa a questionar Deus, ficar revoltado com Deus, como se nós fôssemos as vítimas. E uma das primeiras coisas que a doutrina espírita e a reforma íntima fala para a gente é que não existem vítimas. Nada não nos chega que não seja do nosso mérito, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, ninguém recebe aquilo que não consegue superar. Ou que a gente fez por merecer, ou que seja necessário para o nosso adiantamento moral. Então, esse discurso da vítima, por mais confortável que seja, não cabe quando a gente se propõe a viver com o Evangelho. Somos nós os agentes transformadores da nossa própria vida. Nós somos os agentes da mudança da nossa própria vida. E mudando a nós mesmos, nós somos agentes transformadores da mudança no mundo ao nosso redor. Então, é preciso assumir a responsabilidade pela própria vida, assumir o leme da nossa existência. Se autorresponsabilizar. Então, sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz, no meio da tempestade, no meio do desafio, está com os olhos e o coração
de olho em Deus, na promessa de Jesus, da vida eterna, os mansos e os humildes herdarão a terra, para a gente confiar em Deus. Quando a gente não olha para o lado e não se desvia do caminho, aí nós vamos estar trabalhando. E assim, não é que a vida aqui seja só sofrimento, tem muita alegria também, mas é porque quando a gente aceita viver o Evangelho, a primeira coisa que a gente faz é esse reajuste com a lei divina. Até mesmo as pessoas que não se propõem a viver o Evangelho, têm que fazer esse reajuste com a lei divina, elas acreditando em Deus ou não, elas acreditando na vida após a morte ou não, todos nós estamos submetidos às leis espirituais, às leis divinas, e todos nós temos um planejamento reencarnatório antes de vir aqui para a Terra, das experiências principais que a gente tem que passar, sejam elas boas, ruins, das pessoas que a gente vai encontrar aqui na Terra, dos filhos que a gente vai trazer, do nosso papel para a sociedade, já vem mais ou menos pré-definido. Às vezes, a gente se desvia, na grande maioria das vezes, a gente se desvia do nosso planejamento reencarnatório e aí vem a dor. Porque quando a gente segue aquilo que foi planejado para nós, a gente é meio que protegido e a espiritualidade não deixa faltar os recursos necessários, porque a gente está fazendo aquilo que se espera da gente. Mas é comum a gente ficar deslumbrado com as coisas materiais e se desviar do nosso caminho, procurar o caminho mais fácil, fugir da dor. E aqui a gente tem que enfrentar os problemas de frente, para que a gente deixe de fazer parte do problema e comece a fazer parte da solução. Com os olhos fitos em Jesus, em Deus e no bem. Então, do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Toda vez que a gente é chamado num desafio, a gente nunca está desamparado. É a hora que a gente está mais sendo amparado pela espiritualidade. E vem torrentes de luz, de força, de vitalidade, de sabedoria, de entendimento, nos orientando, nos intuindo o tempo inteiro para passar pelos desafios. A gente aqui tem dificuldade de se conectar, a gente fica muito preso no problema, nessa atitude de revolta, a gente não consegue escutar a nossa intuição, as sugestões da espiritualidade maior, a gente não consegue perceber as emanações de força, bom ânimo que estão sendo emanadas para nós. A gente fica sempre preso no problema, procurando enxergar o que está inadequado, o que está contrário à nossa vontade. Mas na hora do desafio é quando Jesus pega a gente no colo. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Por enquanto, né? A cruz ainda é o sinal de quem é fiel a Deus. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocastes junto dele na jornada redentora, porque esse caminho é de reajuste. A gente nasceu simples, a gente foi criado simples e ignorante, já erramos bastante. Esse caminho de reconciliação com a lei divina, de reajuste com os nossos débitos, esse trabalho de aperfeiçoamento, às vezes a gente passa pelo desafio, já falei, não porque a gente fez alguma coisa para merecer, mas é uma lição necessária para que a gente abra mão, talvez, do orgulho, que faça a gente se sentir humilhado quando a gente tem que dar um testemunho de humildade, talvez da vaidade, de não ligar tanto para a opinião das outras pessoas, de não se sentir melhor, superior do que o outro, talvez para abrir mão de luxúria, avareza, ira, inveja, sentimentos muito humanos que a gente ainda tem, para aprender a desenvolver virtudes, a paciência, o amor, a tolerância, a bondade, a humildade. Então, vem as experiências que nos transformam, para que a gente... A dor é sempre o último recurso da espiritualidade, mas nós ainda somos muito imaturos e a gente não tem dificuldade para não escutar o amor, essa coisa de renunciar a si mesmo para ver a felicidade do nosso irmão. A gente ainda é muito egoísta para isso, por isso vem a dor. Mas quando a gente trabalha faz esse trabalho de reforma íntima, de renunciar a si mesmo para ver o outro feliz, sem esperar nada em troca, oferecer o que tem de melhor, porque pode oferecer,
Aí a vida começa a ser mais generosa conosco. É um trabalho, tem um salmo, era o salmo preferido de Santo Agostinho, não vamos lembrar o número dele aqui, mas que fala, não seja como o asno, que precisa ser açoitado para ser educado. É isso que a gente acaba sendo, rebeldes com relação à vida, rebeldes em relação a Deus. Então a gente é açoitado, a gente é adestrado através da dor e do sofrimento, mas não precisaria ser assim. É porque a gente ainda pensa muito em nós mesmos. E a gente só oferece para o próximo, para o outro, quando, né, já está sobrando para nós. A gente só oferece aquilo que temos de sobra. E, na verdade, a gente tem que oferecer, não é aquilo que nos falta, porque isso também é desonestidade, mas a gente tem que compartilhar com os outros aquilo que a gente tem de bom e de melhor. E todo mundo tem muito a compartilhar. Então, voltando para o texto, abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então, igual o Paulo já dizia, em tudo dai graças, por mais que a gente não entenda por que a gente está passando por aquilo, se bem de Deus é bom, e não há nada que a gente não passe que não venha de Deus. Então, em tudo dai graças, na hora certa, quando a gente tiver a maturidade correta, ou a gente tiver a permissão, a gente vai entender por que passamos por tudo aquilo que passou. Gera esse processo de transformação, a gente é forjado, a gente é transformado, igual o fogo, cozinha os alimentos e os transforma para que eles se tornem mais saborosos, para que eles se tornem mais palatáveis. A vida também nos transforma para que a gente se torne mais dóceis, mais humildes e cada dia mais perfeitos. Ainda longe da perfeição, mas a cada dia que passa, um pouquinho mais perfeitos, um pouquinho mais caminhando para essa fatalidade. A única coisa que assim não tem como fugir. Somos predestinados a um dia ser espíritos puros e perfeitos. E a cada dia que passa, nós somos transformados, seja pelo amor, seja pelo rigor, para que a gente caminhe rumo à perfeição. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Eu gosto sempre de falar aqui a minha opinião, o meu entendimento, mas estou sempre aberta à opinião dos outros. E mesmo que eu não concorde, mesmo que as pessoas não concordem, a gente não tem que ter uma verdade única, nós não temos que pensar igual. Cada um traz a sua verdade, cada um traz a sua história, cada um traz a sua bagagem. E a gente tem que aceitar aquilo que faz sentido para o nosso coração. Então é isso, um beijo, um queijo, amo vocês, fiquem com Deus, tchau.